Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto que escolhemos para mostrar para vocês, nós publicamos na revista Saber Eletrônica número 80 e foi capa dessa edição. Trata-se da Central de Jogos, que saiu numa edição de abril de 79. Foi um projeto muito interessante daqueles que fizeram época, porque ele foi convertido em kit. E eu tenho hoje o meu protótipo aqui, certo? Funcionando com as carteirinhas que você utilizava para os diferentes jogos. Então você encaixava, vou pegar a placa de circuito impresso, ela era encaixada de modo que os LEDs apareciam nesse lado da caixinha, conforme vocês podem ver. Eu vou acendê-los só para você ver, para que vocês vejam como é que funcionava. Vocês têm os detalhes aí na descrição do vídeo, no artigo, né? Então, os LEDs ficavam correndo a uma velocidade muito rápida, que dava a impressão de que eles estavam todos acesos. E aí, quando você soltava o interruptor de pressão, aparecia o quê? Por exemplo, se a cartelinha fosse de um dado eletrônico, apareciam as facetinhas do dado. E você, conforme o jogo, podia mudar isso, a cartelinha. Isso aqui é o famoso rapa-tudo, que a gente jogava antigamente com um dadinho especial. Então a gente jogava com fichas ou moedas, você girava o dadinho e caía lá, por exemplo, põe 1. Aí você tinha que pegar uma ficha e pôr. E ia assim rodando, cada um jogava a sua vez, né? Até que aparecia o rapa-tudo, que quem sorteasse essa opção pegava toda a bolada que tinha sido apostada, né? E esse kit, né, esse joguinho, vinha com uma caixinha, a plaquinha de circuito impresso em que você montava, e tudo isso foi descrito lá no nosso artigo que nós fizemos naquela época, não é? Então, nós tivemos aqui a apresentação do artigo, o Central de Jogos Eletrônicos. Por quê? Era um circuitinho que, conforme a cartelinha que você colocasse, você poderia ter diversos jogos, como, por exemplo, o pôquer. Você tinha as cartas, você tinha um jogo de valores, né? Você tinha o dado e você tinha o rapa-tudo. Tudo com as cartelinhas, que eu tenho até hoje aqui no meu protótipo, né? E como é que funcionava esse joguinho que fez bastante sucesso? E que nós vendemos o kit para quem quisesse não ter o trabalho assim de sair atrás das peças ou fazer a caixinha, né? Nós tínhamos o kit à venda, que naquela época fez bastante sucesso, conforme vocês podem ver pelo anúncio que saiu na revista Saber Eletrônica daquela época. E o projeto foi simples de fazer, né? Porque nós temos diversos projetos semelhantes, todos baseados no mesmo circuito integrado, né? O famoso 4017. Nessa nossa versão, nós programamos o 4017 para sortear um de 6 possíveis LEDs. É lógico que existem circuitos que podem sortear, por exemplo, um de 10. Nós podemos ter um circuito de 1 de 3, que nós soltamos, inclusive, que é a loteria esportiva, em que ele dá o palpite, né, sorteando uma coluna. E nós temos outros circuitos até com mais LEDs, como, por exemplo, uma roleta com 100 LEDs. E aí você tem vários 4017 que sorteiam um conjunto de 100 LEDs que ficam girando, quando em determinado momento diminui a velocidade e para num deles. Então a nossa mini central de jogos, ela era um 4017 como oscilador e tinha lá um circuito de oscilador de tempo que gerava os pulsos
que o 4017 contava. Esse oscilador que nós fizemos, ele tinha uma configuração bastante interessante. Naquela época a gente não usava quase o 555, que seria o ideal. Hoje eu faria com 555. Eu usei um transistor unijunção que gerava um trem de pulsos que acionava o 4017. O trem de pulso saía aqui, onde eu estou mostrando. E ele era aplicado à entrada de contagem. E era um oscilador bastante interessante, porque era um oscilador que não dava para você controlar. Quer dizer, você fica olhando quando o número que vai cair e solta o interruptor. Não. Ele tinha inércia. E a inércia era aleatória. Era a carga de um capacitor. Então, quando você apertava o botão, o capacitor carrega e o circuito começa a contar. Quando você solta o interruptor para encerrar o sorteio, ele não para, não. Ele vai continuar por um certo tempo contando, que é aleatório. Depende muito da carga do capacitor. Né? Então ele vai parar num número lá adiante que você não pode prever. Então vamos dizer que é um sorteador à prova de vício, né? Como um dadinho. Dadinho do jeito que você jogar, se você souber jogar, ele cai no número que você quer. Né? Certo? Os jogadores profissionais lá de cassinos, né? Eles sabem como fazer isso, né? E sempre estão ganhando, né? É difícil, né? Eles treinam, né? Para poder obter aquele resultado que se lhes interessa, né? Nós não, nós fizemos um circuito que realmente, por ser eletrônico, ele é aleatório. Então, é um circuito que você ainda pode montar. Você pode ir lá fazer a sua plaquinha, certo? Os circuitos, os componentes eletrônicos, eles são simples de obter. A plaquinha não tem segredo, certo? Vocês têm aqui, certo? A plaquinha do meu circuito, do meu protótipo, que eu tenho até hoje. E depois, as cartelinhas. Como é que você obtém as cartelinhas? Você pode aproveitar o artigo que está aqui na descrição do vídeo, que esse artigo traz o modelo das cartelinhas que você pode, com cuidado, imprimir e cortar para fazer o seu game. Então você tem aqui a cartelinha, por exemplo, a de cartas, né? Você tem a do loteria esportiva, em que ele sorteia as combinações de palpites, e você tem os outros que nós falamos, como o rapa-tudo, o pôquer e o dado. Tudo aqui descrito, certo? E que permite que você escaneie e imprime. Ou melhor, você pode ir direto, porque o artigo já está lá no site. É só você copiar a figura, dimensionar de acordo com o seu protótipo e imprimir numa folha de papel mais grosso, alguma coisa assim, e fazer a sua fichinha. Então facilita a montagem do seu protótipo. Esse projeto fez muito sucesso, porque ele era vendido na forma de um kit, né? Você recebia esse kit com os componentes, a plaquinha, as cartelas, aí não dava trabalho de você fazer, e a caixinha de metal, certo? Como essa daqui, que eu tenho, e com os demais acessórios, o hardware, que era um conjunto de parafusos e chavinhas que se encaixavam perfeitamente naquela caixinha metálica. Essa era a parte de baixo da caixinha, que você simplesmente encaixava e fechava através de parafusos laterais, e ficava o joguinho pronto, com o aspecto de alguma coisa profissional, alguma coisa montada. Esse projeto fez bastante sucesso na época em que nós fizemos, porque os joguinhos eletrônicos estavam assim em alta. Então, quem não tinha dinheiro para comprar um videogame, né, que estava surgindo naquela época, como, por exemplo, o nosso TV Jogo Electron, a TV Arma e outros, né, podia ter aí um joguinho mais simples para se divertir com os amigos, né? E esse central de jogos era uma coisinha interessante e atraente. Gostou do nosso vídeo? Veja as descrições para acessar o site com o artigo e inscrevam-se em nosso canal para obter mais vídeos como esse. Até mais!